Daniel e eu, cada vez mais possamos florescer na obra onde Jesus nos colocou. Peço aos irmãos que fiquem de pé para dar início a nossa vida. E gostaríamos de uma oração. Vamos cantar o hino 241. Vamos ler o versículo que está em Cantares 10:15, que diz: apanhar-nos as raposas que fazem mal às vinheiras, porque as nossas vinheiras estão em fogo.
Para dar início ao culto, peço que o irmão Andrade faça a primeira oração. Diz Deus, Pai do Filho, do Pai, graças a Deus, Senhor, por esse momento que estamos aqui, para a oração, para junto com Deus, distribuir para cada pessoa que está aqui apresentada. E como você do Espírito Santo, para compreender a mensagem, você trazer tudo que você é. Que a glória de Jesus cantar. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a bênção de todos, vou passar a palavra para ela. A todos, como bom estarmos aqui na casa de Deus, na manhã do Santo Sábado. Estamos num clima muito especial, não só aqui dentro, lá fora também, então, clima assim, muito especial, né? E Deus tem nos abençoado assim, de uma forma muito maravilhosa. Hoje nós estamos sentindo falta que o irmão Adriano e família foram a Pianeta, o irmão Neto está no Gil, e outro grupo está em Salgado, e a gente sente falta, mas estamos felizes, porque nós precisamos estar ajudando uns aos outros. Diz que o mar morto, ele não tem vida por causa disso, porque ele só recebe, ele não dá vida, ele só recebe, e isso faz com que ele não tenha vida, e receba esse nome, mar morto. Então, a igreja está no nível, né? Ele está no nível onde só recebe. Então, a igreja, irmãos, a igreja, quanto mais ela dá, mais ela recebe, né? A igreja do 18 é uma igreja que abençoa outras igrejas. Irmão Miranda mesmo sempre está em Itabaiana, Estância. O irmão César também sempre está visitando outras igrejas. E é assim mesmo, a obra precisa dessa rotatividade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu sou muito feliz também, porque aqui eu estou acompanhado pelos dois mais novos membros aqui. Está aí, os dois mais novos, né? Dessa igreja, nosso jovem Daniel e David. Eu não sei se eles estão nervosos, né? É assim mesmo, eu creio que David e Daniel, todos que vieram pela primeira vez, como ficaram? Nervosos. Até eu hoje, depois de 20 anos, estou na frente, mas estou nervoso. Né? Dá um friozinho na barriga, né? Faz parte, é assim mesmo, né? Então, eu já me dirijo a vocês, desejando que esta seja a primeira de muitas. Vocês têm talentos, são jovens e aceitaram o desafio de Cristo para isso, para contribuir, para somar, para fazer. Amanhã depois eu não estarei, irmão Andrade não estará, irmão Cerqueira também não, irmão Miranda não, mas vocês vão estar aí para cumprir o dever, cumprir a missão. Amém? Amém. Meus queridos, e já foi anunciado, amanhã à noite começa a semana perigo. Talvez nós aqui, Nordeste, Norte, não temos assim tanta familiaridade com vinha, com plantios de uva. Mais ali para o sul do Brasil, é que nós não temos muita familiaridade.
mas saboreamos as uvas. Apesar de estar distante, mas a uva aqui tem um preço bem acessível mesmo. Então, uma vinha em perigo. Quais são os perigos de uma vinha? O primeiro que eu quero ressaltar são as doenças. As doenças que se manifestam ali por meio de fungos, doenças por meio de vírus, doenças que deixam as folhas amareladas, doenças que atrapalham o bom crescimento das uvas. E são muitas doenças. Aqueles que trabalham não só cultivando a uva, mas outras frutas, precisam estar atentos às doenças. O que mais? As pragas. Na verdade, insetos que se alimentam da seiva, da videira, amarelando as folhas. Tem chamado besouro serrapau. Esse besouro, ele é muito cruel, ataca a vinha mesmo para destruir, cortando o tronco da planta. E tem outros tipos de vermes que atacam ali a vinha. O que mais? As condições climáticas também levam a vinha a perigos, porque tem o granizo, tem a geada, tem o vento forte, tem a seca e tem o excesso de chuva. Tudo isso coloca a vinha em perigo, porque se tiver chuva demais, vai atrapalhar. Se tiver seco demais, vai atrapalhar. Além do mais, precisa de um solo adequado. O solo precisa estar preparado. Se tiver seco demais, ou adubo demais, alguma coisa nesse sentido, ou de mais ou de menos, vai atrapalhar a vinha. Por certo, irmãos, que poderíamos enumerar aqui muitos perigos que a vinha corre e que os que estão cultivando sempre estão atentos a isso. Mas vamos para o texto que foi lido. Cantares, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: aparecem flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos. As vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Agora o versículo 15. Apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Irmãos, o texto, ou o livro de Cantares, é um livro poético, é um livro que é uma declaração de amor, é um livro que fala sobre o relacionamento marido e mulher, e dá para imaginar aqui o autor fazendo uma declaração para sua esposa, ou narrando uma poesia. Dá para imaginar ele assim com ar de admiração, dizendo: venha cá, minha esposa, veja como está a vinha, está florida, sinta o perfume, olha o aroma das flores. E narrando o encanto com a visão da bela vinha,
ele cita algo que chama a atenção, que é como se ele mudasse o tom da poesia, dizendo assim: apane as raposas e também as raposinhas. No antigo Israel, irmãos, frutos e flores frequentemente estavam associados à festa, à alegria. Quando se via as flores, os frutos, todos ficavam alegres, alegres pela fertilidade do solo, alegres porque ia ter abundância de alimento, alegres porque ia ter uma grande colheita, inclusive tinha a festa da colheita. Prezados, apane para nós as raposas, como também as raposinhas. O autor sabia da sagacidade das raposas, ele sabia de quão terrível para a vinha eram esses pequenos animais. As raposas, um animal ágil, astuto, solitário, noturno, e não é herbívoro. As raposas são oportunistas. As raposas, em outras palavras, são malandras, espertas, ágeis. Então, Salomão diz: olha, a nossa vinha está bonita, mas por favor, apane as raposas e também as raposinhas. Falando sobre a vinha, irmãos, no Salmos 80 fala da vinha, dizendo assim: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Aqui ele está fazendo alusão, irmãos, à igreja, o seu povo, a sua vinha. Aí ele continua dizendo assim: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e a videira que a tua mão direita plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. A vinha, quem foi que plantou a vinha? Deus. Diz aqui que ele plantou a vinha com a mão direita. Não foi de qualquer forma, não foi de qualquer jeito, não foi um acidente, foi algo planejado, pensado. Aí o profeta Isaías, ele diz mais assim, ó: porque a vinha do Senhor dos exércitos é quem? É a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Traduzindo para hoje, a vinha do Senhor é a sua igreja, e nós somos o quê? As plantas. Nós somos as plantas. Então, os Salmos 80 e Isaías aqui também, eles fazem referência à vinha que Deus plantou, cuidou. Mas se continuássemos lendo, nós iríamos ver que essa vinha foi destruída. Destruída assim, sofreu os impactos por causa da rebelião. Não atentaram para os perigos. A vinha de Deus sempre está em perigo. E o perigo do capítulo 2 de Cantares, versículo 15, é o perigo específico. As raposinhas, apanhai as raposas e as raposinhas. Que lições nós podemos tirar desse texto, irmãos? Vamos tirar algumas lições.
Primeira lição do texto é que as raposinhas, elas entravam para destruir as flores. É como se fosse um ato maldoso. Não era para comer, porque raposa não come uva, nem flores. Mas elas destruíam as flores. Como foi falado, as flores, elas exalam perfume. E destruir, quebrar um vidro de perfume, parece algo sem noção. Então elas entravam, destruíam as flores. Se não tem flores, evidentemente não vai ter uva. Se não vai ter uva, claro que não vai ter vinho. E o vinho é símbolo de festa, de alegria. O bom vinho sempre é citado na palavra. Então, a flor da uva é a estrutura reprodutiva da videira, responsável por belos cachos. Os irmãos conhecem, os irmãos podem ver cada cacho. Ali, fruto que partiu das flores, ou das flores, né? Então, o estágio da floração para a frutificação requer muito cuidado, muito carinho. Esse período da floração, aqueles que estavam trabalhando ali, ou que trabalham, ficam atentos aos insetos, atentos às moscas, às pragas, para não atrapalhar. Porque se atrapalhar a floração, as uvas vão sair doentes, feias. Precisamos destruíram as flores. O cuidado aqui, a recomendação com as raposinhas é que elas destruíram as flores. Se destruíram as flores e impediram os frutos. Que missão para nós, irmãos! Nós sempre ouvimos aqui, irmão Israel dirigiu a escola sabatina, e é muito comum o dirigente dizer assim: o jardim do Senhor está como? Florido. Florido. Nós somos flores. Mas, irmãos, qual é o alvo principal das flores no jardim de Deus? Frutos. Até porque a flor em si, ela não tem uma vida longa. Os irmãos já perceberam? Tem uma flor que passa um mês, ela bonitinha, cheirosinha, novinha. É isso? Não. Como? Elas puxam rápido. Sim. Elas embelezam, mas elas puxam rápido. Então, o alvo principal da flor são os frutos. Então, o plano de Deus não é que você e eu sejamos unicamente flores. Porque, do contrário, vai murchar, vai secar, vai cair. Então, as raposinhas entravam e destruíam as flores. Destruindo as flores, não vai ter frutos. Aí eu faço uma pergunta: que frutos nós estamos tendo? Quais são os nossos frutos? Cadê os frutos? Vocês não lembram que Jesus em algum momento foi a uma figueira? Ele viu de longe uma figueira, a figueira bonita, frondosa, folhuda, viçosa. E ele foi em busca de quê? De flores? De quê?
frutos. Ele não foi em busca de flores, ele foi em busca de frutos. E quando chegou lá, era uma figueira só com uma aparência, nada de flores. Irmãos, cadê os frutos? Como que nós estamos? Será que estamos frutificando? Cadê os frutos para a glória de Deus? Não fomos chamados só para embelezar o templo. Ninguém imagine, uau, eu estou cumprindo o propósito porque eu estou embelezando o templo. Não é negativo. A beleza do templo é Cristo. É Ele quem embeleza, porque a mais bela estrutura, se Ele não estiver presente, é sem graça, é sem beleza, é sem perfume. Claro, nós temos o nosso lugar nesse aspecto de deixar bonito, mas a beleza principal é Cristo. Então, o alvo do porquê fazermos parte da vinha não é só flores, os frutos. E a inspiração diz assim, beneficência social, na página 38, olha o que diz, o trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. Olha esse texto, irmãos, o verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. Orações, exortações e palestras são frutos baratos, frequentemente artificiais. Mas os frutos que se manifestam em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, são frutos genuínos e produzem-se naturalmente na boa árvore. Frutos artificiais alimenta alguém? Não. Agora, qual é o sentido do texto? É que eu posso vir aqui e fazer uma bela palestra, uma bela pregação, cantar um bom hino e dar glória a Deus, e sair daquela porta, viver uma vida totalmente alheia à religião. Por isso que está dizendo aqui, que tudo isso aqui dentro são frutos baratos e artificiais, culto que qualquer um pode vir fazer. Até aquele que bebe, aquele que está no bar, aquele que tem uma vida promíscua, pode vir fazer e sair dali da porta para lá, viver uma vida desonrosa, desregrada, desrespeitosa. Por isso que a diferença está nos frutos. Por isso que Deus espera o quê? Frutos. Irmãos, as raposinhas destruíam as flores para que não houvesse frutos. Será que tem raposa hoje que está destruindo as flores? Se não está destruindo, que frutos nós estamos dando? São 3 lições das raposinhas, que aparentemente são tão inocentes, bonitas, raposinhas, e até um nome assim, suave, né? Doce, raposinhas. Irmãos, elas destruíam. Entendam isso. Mas, o segundo lugar, a segunda lição, as raposinhas entraram na vinha por algum lugar. Evidentemente, tinha alguma porta, tinha alguma entrada para elas. As raposinhas não têm asinhas para voar. Se elas entraram na vinha, é porque a vinha não estava cercada, protegida.
entraram, por quê? As raposinhas entraram pela fresta para fazer a festa. É isso mesmo. Tinha algum lugar. Sabe por que Satanás tem acesso a ele, você, ou a igreja? Por quê? Por quê? Por isso. Por isso. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E o que mais? Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, ele entra. Fresta, ou brecha, ou espaço. É isso mesmo. Ninguém deve deixar espaço para o mal. Ninguém deve brincar com o mal. Porque ele tem algo que é destruir. As raposinhas destruíam. É isso mesmo que acontece. Não deixe lugar. Irmãos, o inimigo ele trabalha com os piores venenos, com as piores armas de destruição, mas ele pinta com uma cor tão bonita que parece inofensiva, que parece suave, que parece que não tem maldade. Não deixe lugar. Se esse texto é muito enfático, é com uma razão. Não deixe lugar, porque ele entra para destruir mesmo. Provérbios, ele diz assim, olha, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Muro, está falando de muro, está falando de proteção, está falando de cerca, de segurança. Essa linguagem aparece fazendo referência às cidades lá do passado, que eram cercadas, muradas. A segurança da cidade estava ali, os muros, e em cima dos muros tinha quem? O atalaia, o sentinela. E muitas recomendações, olha, o sentinela não pode dormir, o sentinela não pode tocar a trombeta é certa ou errada. Prezados irmãos, não deis lugar ao diabo. A raposinha não entrava na vinha só para contemplar a beleza, só para sentir o aroma das flores, entrava para destruir. Nós precisamos estar atentos, porque na nossa casa, o que mais o inimigo quer é um lugar para ele colocar o prego. Os irmãos já ouviram a história do prego? O inimigo quer um pequeno espaço na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, para ele entrar, tirar, ceifar, matar, destruir. Vamos para a terceira e última consideração do verso. O próprio nome já diz, está no diminutivo, né? As raposinhas eram o quê? Pequenas. Eram pequenas. A gente cria uma imagem assim, de algo inofensivo, né? E de fato parecem coisas. Meiga, dócil, as raposinhas. Apanhar-lhe as raposas e também as raposinhas. Irmãos, ninguém tropeça em uma montanha. Ninguém tropeça na montanha. Por quê? Porque é gigante, já está dizendo, é uma montanha.
eles eram pequenos. Até lembrei que na Bíblia faz referência a muitas coisas pequenas. Até selecionei aqui, Jesus falou de uma fagulha, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha. Faz o quê? Incendeia tudo. Um grande incêndio começou com uma fagulha. Jesus fez menção, né, da agulha. Só colocou o F de fagulha. Agulha. É feita menção também do cisco, ao pequeno do olho. Poderíamos citar Eclesiastes 10:1, dizendo que o mosquito morto estraga o vidro de perfume. Podemos citar também o pequeno grande mostarda. E nessa ordem, poderíamos falar aqui da grandeza das coisas pequenas. A grandeza das coisas pequenas. As coisas grandes geralmente são formadas em coisas pequenas. E na Ásia tem uma planta chamada sequoia. É uma das mais gigantes. Depois os irmãos podem pesquisar. Sequoia. E de repente, uma sequoia caiu, quase 7 metros de largura. A sequoia caiu e vai lá os cientistas, os estudiosos, para saber por que a sequoia caiu. Se perceberam que um pequeno verme entrou no caule e foi corroendo, e ela caiu. Por isso que o texto de Zacarias diz: não despreze. O quê? Dê atenção, cuidado. As coisas pequenas. Irmãos, já viram? E muitos dos nossos problemas, às vezes em casa, especialmente entre marido e mulher, parte das coisas pequenas. Parte das coisas pequenas. E Agostinho de Hipona, ele disse assim, o acúmulo de pequenos vícios traz consigo a desesperança da conversão. Devemos estar atentos aos nossos pequenos gestos, pequenos pensamentos, pequenas atitudes e movimentos. Todos eles revelam algo sobre nós, de forma consciente ou inconsciente. Assim mostramos o movimento de nossa alma em relação aos nossos desejos de crescimento humano e espiritual em todas as nossas realidades. Olha o que ele diz mais assim: há mosquitos tão pequenos e tão inquietos que voam incessantemente e não deixam o homem descansar. Assim são as pequenas faltas para a alma humana. As pequenas coisas. As pequenas coisas. Eu estava no centro, irmãozinho, meu sapato é de cadastro. E ali aquele movimento. Em algum momento eu tive que me sentar, tirar o sapato, desatar ali, tirar o sapato. Uma pequena pedra estava me incomodando. Por isso que a expressão uma pedra no sapato. Muito pequena, mas quando eu pisava, me deixava incomodado. As pequenas coisas. Aí eu fico pensando aqui, no nosso caso, que professamos servir a Deus e servimos a Deus. Nenhum de nós apareceu no jornal da cidade. Está aqui um homem que assaltou
assaltou o Banco do Brasil. Não, graças a Deus não. Nenhum de nós pegamos o cigarro de maconha para fumar. Graças a Deus não. Nenhum de nós andamos com uma arma para matar quem olhar com cara feia para nós. Não, não fazemos isso. As grandes coisas, nós estamos muito atentos a elas. E eu pergunto, e as pequenas coisas? Deus, Ele valoriza, Ele olha a grandeza das coisas pequenas. Servir a Deus nas pequenas coisas é o nosso grande desafio. Coisas insignificantes. E nós, muitas vezes, usamos uma expressão assim, como? Como? Não, isso não tem nada a ver. Irmãos, isso aqui é uma coisa. Esse não tem nada a ver. Pode ser muito comprometedor. Porque um dia a arca do Senhor estava sendo conduzida e Uzá viu ali, em algum momento da arca, assim, quase que tombando, Uzá foi segurar a arca. O que aconteceu com ele? Morreu. Ele sabia que não podia tocar, só a tribo de Levi devia conduzir a arca, tocar a arca. Um rei, em algum momento, entrou no templo para oficiar no templo. O que aconteceu aqui, né? Ficou leproso. Não, isso não tem nada a ver. Eu sou autoridade. Isso não tem nada a ver. Como assim? Então, muitas coisas, muitas negligências. Nós estamos usando essa expressão. Não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Isso aqui é coisa do dirigente, coisa do pastor, coisa que falou assim. Nada a ver. O que mais, irmãos? Olha, tem outra expressão. Qual é? Só mais uma vez. Não, só mais uma vez. E aqui vai longe. Só mais uma vez. Outra expressão. Como? Não, mais tarde. E tem mais uma. Todos estão fazendo. Então, se todos estão fazendo, eu posso fazer também. Nossa, eu posso até dizer que isso aqui é um quarteto que o inimigo usa com muita frequência. Todos estão fazendo. Não, mais tarde. Só mais uma vez, não tem nada a ver. Até estava lendo ontem, caiu um rio na Índia, né? 240 pessoas morreram. Mas ontem ganhou noticiário de uma jovem que fez uma viagem. Ela fez uma viagem e devido ao trânsito, ela chegou atrasada. Quando ela chegou, o check-in tinha terminado de encerrar. E ela apelou para o guarda: por favor, deixa eu viajar, eu preciso. Eu saí de férias para visitar minha família e agora eu tenho que voltar porque as aulas vão começar, por favor. Não, você não vai deixar. E ela chorou, não chamou o guarda de santo e olha, estava voltando. O homem que foi levá-la no aeroporto estava voltando com ela. E ainda, no caminho de volta, ela recebe a notícia que o aeronave tinha. E quantos escaparam? Só um. Só um. Milagre, né? Milagre. Irmãos, ela escapou por uma pequena fração de tempo.
que Deus trabalha assim, considerando as coisas pequenas. Considerando as coisas pequenas. Será que nós estamos servindo a Deus de qualquer jeito? Por exemplo, deixa eu trazer aqui um café. Na verdade, o dízimo é 10%. Nós sabemos disso. Então, se eu entregar 9%, eu não vou devolver o dízimo. O dízimo não é 9%, é 10%. 10% do que eu recebo. Não, mas você não tem nada a ver. Eu posso pensar assim. Irmãos, esse não tem nada a ver. O primeiro que estabeleceu essa religião se chamou Caim. Caim disse: eu vou oferecer o melhor do campo. E Abel mandou e disse: mas olha, nosso pai ensinou que não é assim, tem que ser o cordeiro. Ele disse: não tem nada a ver, eu ofereço o que eu quero. Irmãos, a inspiração diz assim, ó, caminho a Cristo, diz assim, ó, o pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda de vida eterna. É nesse ponto que milhares têm errado e se perderão para sempre. Grandes pecadores são conhecidos. Grandes pecadores, todos conhecem. Pequenos pecadores, irmãos. As pequenas coisas, nós temos que fazer uma avaliação. E ainda a inspiração continua dizendo assim, olha, os homens podem ter excelentes dons, boas aptidões, qualidades esplêndidas, um defeito, porém, um pecado secreto no trigo, demonstrar-se-á para si, para o caráter, o que a prancha carcomida tem verme é para o navio, completo desastre. Queridos irmãos, nós somos plantas na vinha do Senhor. Fomos chamados com um propósito. Porque Jesus disse: aquele que está em mim, esse dá o quê? Esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. O certo é que todos nós damos frutos, sejam bons ou sejam ruins, frutos sadios ou doentes. A vida do Senhor está em perigo, hoje ainda está em perigo. E precisamos estar alertas, porque as raposinhas entram por pequenos espaços, pequenas frestas, entram e destroem toda a vinha, tiram o perfume, tiram o brilho, tiram as uvas, tiram o vinho, tiram a festa. Mas a profecia, para mim e para você, é o último texto, é esta aqui. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem louvores à minha bela plantação de uvas. Eu cuido dela e sempre a rego. Eu a vigio de dia e de noite, para que ninguém a estrague. Irmãos, aqui foi uma profecia, essa profecia está de pé. Deus continua regando, cuidando, alimentando, protegendo. Mas a bela plantação ainda não está segundo o plano de Deus. A bela plantação ainda precisa de renovação, de reforma, de cuidados, para que o noivo, o dono da vinha, possa vir fazer o quê? Possa vir buscar.
Queridos irmãos, nós estamos vivendo nos dias finais da história deste mundo. E a vida está em perigo. As raposinhas estão aí por toda parte. Estejamos atentos às pequenas coisas. Não deixemos que as raposinhas venham destruir a vida do Senhor. O bondoso Pai Celestial nos dê a sua graça, que naquele dia possamos receber das mãos de Jesus a coroa da terra. Meu desejo de oração. Amém. Amém. Agradeço ao pastor Ivan pela bela mensagem que apresentada. Que nós possamos florescer e dar muitos frutos, como Jesus nos mandou. Amém.